Então, boa tarde mais uma vez a todos e a todas. Essa é a nossa terceira aula de Direito Internacional Privado. Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre conflitos de leis. A gente vai continuar esse tema, esse é o objeto principal do Direito Internacional Privado. E o que é o conflito de leis, pessoal? A ideia de que, em eventual relação privada de caráter internacional, eu possa aplicar uma outra lei, um outro ordenamento jurídico para regulamentar esse caso, ou algum aspecto desse caso. Isso é algo muito importante que nós não falamos na aula passada, mas em eventual litígio, digamos assim, quando se apresenta o caso, nós temos que resolver, digamos, primeiro, algumas questões prévias. E essas questões prévias, elas podem ter uma outra lei regulamentando esse caso. Então, a gente pode vir a aplicar em relação a um caso em geral, mais de uma lei também estrangeira, como nós veremos na aula de hoje. Então, nós vamos iniciar o estudo desse chamado conflito de leis no espaço. Eu vou aqui compartilhar a tela. Qualquer coisa, vocês, por favor, me interrompam, façam perguntas pelo chat, comentários. A aula passada a gente falou bastante a respeito dos casamentos. Eu outro dia até recebi acho que foi quem que falou agora, deixa eu me lembrar aqui, foi a Alessandra, né, que falou sobre os casamentos. Aí outro dia, Alessandra, eu estava me lembrando que eu recebi um casamento que vai se realizar uma dessas praias do Nordeste. E aí eles postaram na rede social, o primeiro passo já foi dado, já casamos no civil. Ou seja, na realidade eles já casaram, então agora que eles vão fazer uma festa de casamento. A gente falou bastante sobre isso na aula passada, né, pessoal? Bom, vamos dar continuidade, então, aqui. Então, casamento, lembrando, ele tem efeitos jurídicos no momento em que ele é celebrado em conformidade com a legislação brasileira. E qual é a conformidade com a legislação brasileira? Então, se ele é realizado no Brasil, aplica-se a lei brasileira. Qual é a lei brasileira aplicável ao casamento? O Código Civil brasileiro. Então, as regras de celebração devem ser de acordo com o Código Civil brasileiro e, claro, as regras de organização judiciária também. Então, quem tem competência para celebrar casamento com efeito jurídico no Brasil é o juiz de paz. Então, essas outras que a gente pode denominar de casamento, na verdade, não tem efeitos jurídicos, é um ato inexistente, embora as pessoas se unam como união estável e essa união também surta efeitos em relação à lei. Então, muito cuidado quando a gente fala, casou-se, por exemplo, na praia, em tal lugar, etc. Na verdade, a pessoa casou realmente quando ela casou lá no registro civil, tá? Quando ela casou lá no cartório civil, desculpa. Ou perante a autoridade essa de paz, em outra localidade, que essa autoridade, o juiz de paz, se locomoveu. As festas, as celebrações, sim, podem se dar em outros momentos, as pessoas também podem ter essa convicção de que para elas aquela festa foi a simbologia do casamento. A gente falou bastante sobre isso, né, pessoal? Na aula passada. Nós falamos também sobre o chamado elemento de conexão. Então, que é aquilo que liga dentro da norma jurídica brasileira, ou seja, o código, aqui, desculpem, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, antes era a lei de introdução ao Código Civil brasileiro, mas é nessa legislação brasileira que nós temos as regras com elementos de conexão que vão indicar a legislação a ser aplicada. Ou vão indicar a lei do foro, ou seja, a lei brasileira, ou vão indicar a lei estrangeira a ser aplicada. Por exemplo, do casamento que nós estamos falando. Ora, aplica-se a lei brasileira no caso do casamento realizado no Brasil. Ok. E no caso do casamento realizado
em Londres. Bom, aplica-se a lei londrina. E no caso do casamento realizado na Argentina, aplica-se a lei argentina. Aí, no caso do casamento realizado no Uruguai, aplica-se a lei do Uruguai. E como que eu acho isso na lei? Onde é que isso está na lei? Então, a gente vai lá no artigo, a partir do artigo 7º da lei de introdução, e a gente vai verificar as normas do direito internacional. Então, a partir do artigo 7º da lei de introdução. Opa. Olha só um pouquinho, gente, essa barra. Então, a partir das normas aqui que tem na lei de introdução, a partir do artigo 7º, nós temos normas de direito internacional privado. Então, 7º. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e fim da personalidade. O nome, a capacidade e os direitos de família. Estava falando do casamento, está no parágrafo 1º. Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira. Ok, qual é o elemento de conexão desse dispositivo? Eu tenho que saber qual é o elemento que determina. Então, o elemento de conexão, pessoal, pode ser caracterizado pelo elemento dentro da norma conflitual que determina qual é a lei aplicável ao caso concreto. Então, o que vai definir a legislação que está regendo essa situação privada internacional? Onde foi realizado o casamento. Onde foi realizado o casamento, usando aqui a expressão em latim que é usualmente utilizada no método conflitual, e a única razão, pessoal, a única razão que eu utilizo essa denominação, tá? Então, porque ela vai aparecer nos julgados, vai aparecer nas provas, vai aparecer na OAB, vai aparecer em toda a legislação, em toda a jurisprudência que vocês forem analisar, vai haver referência a essas expressões em latim. Então, é bom que a gente saiba identificar quais são esses elementos utilizando essa expressão. Muito bem. Eu falei lá que é importante eu saber onde o casamento foi realizado, então, em latim, a gente poderia dizer que é o local da celebração do casamento. Então, onde foi celebrado o casamento, indica a legislação a ser aplicada. Então, vamos ver aqui, ó, no nosso esqueminha, lex, loci, celebraciones. Então, a lei, lex é sempre lei, loci, local, tá, gente? Celebraciones, da celebração. Então, vejam que sempre, ó, ela remete à lei do local de algum acontecimento. Ou, aqui, ó, em vez de ser local, é situado, ó, da situação. Então, aqui, a lei do em que o bem está situado. Lembrem que eu também dou direitos reais, né, gente? O que se refere aos direitos reais? Reais se refere às coisas. Então, lex reis sit, é claro, porque aqui a terminologia no latim, não sei se vocês já ouviram falar, mas no latim, dependendo da função, a palavra tinha um terminativo, enfim, ela terminava, se ela fosse nominativa, ablativa, agora eu nem me lembro mais, mas eu cheguei a estudar 6 meses de latim, mas então rei, res, real, tudo isso se refere à palavra coisa, em português hoje, então, aonde está situada a coisa? Aí aqui indicaria este elemento de conexão para reger os bens imóveis. Então, nós vimos na aula passada os elementos de conexão que estão dispostos na lei de introdução às normas do direito brasileiro, porque é nessa lei aqui que nós temos a regulamentação do direito internacional privado relativamente ao método conflitual clássico. Pode haver alguma referência em determinado tratado também, que o Brasil seja signatário. Então, nesse caso, a gente vai verificar o tratado, vendo do que ele dispõe e verificando qual é a lei indicada. Por exemplo, o Brasil é parte, depois a gente vai falar sobre isso, tá, gente? Mas o Brasil é parte
da Convenção Interamericana sobre Obrigações Alimentares e também da Conferência da Haia. Então, ali indica também, e do protocolo adicional, indica qual é a lei aplicável no caso de alimentos. Mas se não aplicar essa, a gente vai ter que verificar, opa, alimentos, dentro desse aspecto que nós estamos tratando, o alimento ficaria onde? Nos direitos de família. Então, qual é o elemento de conexão? A lei do país em que a pessoa está domiciliada. Então, vejam o que é importante eu saber nesse caso aqui. O estatuto pessoal da pessoa, ou seja, as questões relativas a essa pessoa regem-se pelo seu domicílio. Então, todas as questões aqui atinentes a direitos pessoais, a direitos de família, as questões atinentes à capacidade, à personalidade, direitos personalíssimos, elas estão de acordo com o domicílio em que essa pessoa está, enfim, tem como domicílio. Então, esse domicílio é o meu chamado elemento de conexão, porque se a pessoa, a mesma pessoa, Daniela, tá, está domiciliada em Porto Alegre, qual é a norma aplicável a Daniela em relação às questões atinentes à sua capacidade? Vai ser a lei do seu domicílio, no caso Porto Alegre, como a gente não tem lei municipal regendo as questões relacionadas ao direito civil, a gente tem uma lei federal, então aplica-se o Código Civil, que é a lei federal aplicada em Porto Alegre, aplicada em São Paulo, não muda isso no território brasileiro. Já se eu resolver, pessoal, a partir de agora, vários brasileiros fizeram, né? Teve aí uma onda imigratória há um tempo. Então, se eu resolver mudar, agora eu vou morar na Flórida, nos Estados Unidos. Qual é a lei aplicável à minha capacidade civil? Já não vai mais ser a lei brasileira, vai ser a lei da Flórida, até porque nos Estados Unidos, cada estado tem competência para legislar as questões civis. Então, não existe uma lei nacional, federal, como existe no caso brasileiro. Então, vejam bem, o domicílio é o elemento de conexão que vai indicar a lei aplicável quanto à questão atinente à capacidade civil. Muito bem, aí eu resolvi morar em outro lugar, resolvi morar na Itália. Fui chamada lá para um trabalho para exercer um ofício lá. Então, eu me mudei novamente e estou domiciliada na Itália. Qual é a lei aplicável à questão da minha capacidade civil agora? A lei italiana. E se eu resolvo conhecer agora um brasileiro ou, vamos supor, um chinês que esteja morando no Brasil? Então, qual vai ser a lei aplicável à capacidade civil dele? A brasileira, porque o Brasil adota o domicílio para reger as questões pessoais. Muito bem. Aí, essas duas pessoas resolvem se casar na Espanha. Qual é a lei para reger a validade desse casamento? A lei espanhola. Então, vejam, pessoal, que o direito internacional privado, a partir desse método conflitual que nós estamos estudando, ele vai possibilitar a aplicação de várias legislações em relação a determinado indivíduo, dependendo, claro, das características que lhe são próprias e de que essas características sejam fundamentais para indicar a norma aplicável. O que eu quero dizer com isso? Desde que o elemento de conexão relativo à lei brasileira indique aquela norma como norma aplicável a essa relação privada de caráter internacional. Então, vejam que conforme o caso concreto, quando vocês se depararem, aqui eu tenho um estrangeiro, ele veio para o Brasil passar férias. Se ele veio para o Brasil passar férias, ele não tem domicílio no Brasil, né? Então, ele tem domicílio em outro lugar. Onde ele tem domicílio? Ele tem domicílio lá, sei lá, na cidade natal dele.
Então, é essa lei que está regendo as questões atinentes à sua capacidade, os direitos de personalidade, etc. Mas ele se casou a esse estrangeiro que agora, vamos supor, está morando no Brasil. Então, é a lei brasileira que está sendo aplicada, não tem muita dificuldade, né? Porque a gente já conhece a lei brasileira, mais fácil. Mas aí, ele quer uma consultoria para saber se o casamento dele está, se o Brasil reconhece o casamento dele. Aí vocês vão perguntar, tá, mas onde tu casou? Ah, eu casei em tal lugar. Opa, para isso eu preciso saber como é que é a norma desse lugar para o casamento, porque é essa norma que está regendo o teu casamento. Ah, e eu fiz também um contrato de uma prestação de serviço assim assado. Aonde é que tu fez o contrato? Opa, o contrato foi realizado na Argentina. Então, qual é a lei aplicável ao contrato? Artigo 9º da Lei de Introdução. Então, qual é o elemento de conexão aqui? Para qualificar e reger as obrigações, aplica-se a lei do país em que se constituírem. Lembrando que o direito das obrigações é um direito muito amplo. Ele abarca também os contratos e também todos os casos relacionados às obrigações ilícitas que gerem, porventura, responsabilidade civil. Então, tudo envolvendo responsabilidade civil vai ser regido conforme a lei do país em que essa questão, essa obrigação se constituiu. Então, a gente pode, dentro da nossa tabela, compreender aqui, pessoal, que para reger obrigações ou para reger um contrato mais específico, aplica-se a lei do local em que se constituiu a obrigação, em que o contrato foi celebrado. Aí, às vezes, aparece essa expressão lex loci contratos, às vezes aparece aqui lex loci celebrationes, o local da celebração do contrato. Então, é esse o elemento de conexão da norma. Esse elemento de conexão vai indicar ou a lei brasileira, então vamos supor que o contrato foi realizado no Brasil, a gente pode dizer que a norma que está regendo esse caso é a chamada lex fori, que nada mais, nada menos significa a lei do foro. O que é a lei do foro? É a lei brasileira. Ou a lei estrangeira. Então, vejam bem, o que caracteriza o método conflitual, ou o que é o método conflitual? É a forma de resolver um caso de direito internacional privado. Como que eu sei que eu estou diante de um caso de elemento de direito internacional privado? Porque esse caso vai ter algum elemento estranho, estrangeiro. Vai ter algo que vocês vão dizer, opa, não é um caso qualquer, não é aqui aplicar a lei brasileira. De repente, eu possa ter que aplicar a lei estrangeira. Eu identifico o chamado elemento de extraneidade, que é esse que caracteriza o caso, que caracteriza ser um caso de direito internacional. Mas o elemento de extraneidade pode ser, inclusive, a nacionalidade da parte, que está aqui no Brasil. Ah, eu estou vendo aqui que tem algo estrangeiro, a gente poderia até dizer estranho, no sentido de não ser algo comum de todas as relações. Opa, aqui tem um haitiano, ó. Ah, o que eu quero saber? Eu posso, eventualmente, ter que aplicar o direito haitiano nesse caso concreto. Mas o que eu estou querendo saber? O que eu quero saber relativamente à regulamentação dessa pessoa? Ah, eu quero saber se ele tem capacidade? Eu quero saber se o casamento é válido? Eu quero saber, sei lá, uma questão envolvendo um contrato específico que ele tenha celebrado? Eu quero saber a questão atinente à sua filiação? Essas perguntas que eu estou fazendo, a gente denomina de qualificação. Eu vou qualificar. Opa, isso é uma questão de direito pessoal? Ou isso é uma questão de direito obrigacional? Ou isso é uma questão de direito real?
E aí eu tenho que saber o quê? Qual é a norma aplicável àquele caso concreto. Não é fácil, pessoal. A qualificação, porque a qualificação é muito importante, porque isso pode mudar a norma que está regendo. E isso vai mudar o quê? O resultado. Se os países podem ter leis diferentes para reger determinada situação privada, a conclusão a respeito de qual a lei vai ser aplicada no caso concreto pode levar a soluções divergentes. Se eu aplicar a lei brasileira, eu posso chegar à conclusão de que o indivíduo é capaz para realizar um contrato e, portanto, o contrato é válido. Mas se eu aplicar a lei estrangeira, eu posso chegar à conclusão de que esse indivíduo não tinha capacidade e, portanto, por ausência de capacidade civil, o contrato é inválido. E vejam que a situação é a mesma, mas aplicar o direito internacional privado brasileiro vai levar com que eu tenha uma ou outra solução indicada pela norma de direito internacional privado ou a norma conflitual. Por que que essa norma é chamada de norma conflitual aqui, pessoal? Porque ela soluciona o problema a partir do método conflitual. Então, ela não diz se o sujeito é capaz ou não para resolver esse caso. Ela simplesmente diz, olha, aplica o direito brasileiro se ele for domiciliado no Brasil e aplica o direito argentino se ele for domiciliado na Argentina. Então, veja, ela responde, afinal de contas, se o sujeito tem capacidade ou não? Não, ela simplesmente indica qual é o ordenamento jurídico aplicável no caso concreto. E aí, então, o intérprete deve buscar essa legislação e verificar o conteúdo normativo dessa legislação, ou seja, o que ela estabelece, para saber se no caso concreto, o sujeito tem ou não tem capacidade. Por isso que um autor chamado Pontes de Miranda, que talvez vocês já devem ter ouvido falar, que ele fala bastante, a gente fala bastante dos planos, da existência, validade, eficácia, eu faço até lá em Direito Civil 1, um breve a parte na nossa aula, no sentido de que é importante a referência ao Pontes de Miranda, porque ele é um jurisconsulto dos mais importantes brasileiro. Ele vai se referir, portanto, ele também estudou sobre direito internacional privado, ele vai se referir às normas de sobredireito, no sentido de que elas estão tratando do direito, mas não indicam o direito aplicado. Ou ainda, pessoal, há várias referências dizendo que são normas formais, ou seja, porque elas apenas dizem qual é a lei aplicável, mas não solucionam o caso concreto, que só vai ter a solução a partir da aplicação da lei material do caso concreto, ou seja, das disposições que dizem se o sujeito é capaz ou não é capaz. Então, essas seriam as normas materiais, porque elas já resolvem o caso imediatamente e não ficam indicando as normas aplicáveis como o nosso método conflitual. Então, o nosso método conflitual, mais uma vez, ele está disposto no ordenamento jurídico brasileiro, a partir do artigo 7º, então a gente descobriu juntos na aula passada, ali no artigo 7º da Lei de Introdução, quais são essas normas. Então, até o artigo 10º. Então, nós descobrimos juntos, onde é que está aqui? Peraí. Tá, 7º já passei aqui. Então, aqui nós temos a capacidade, a personalidade, o nome e os direitos de família. Qual é o elemento de conexão? A lei do domicílio. No parágrafo 1º, aí é uma norma um pouquinho diferente, porque ele diz, o casamento no Brasil aplica-se a lei brasileira. Então, aqui a gente vai tirar uma conclusão ainda um pouquinho mais abstrata, ou seja,
se o casamento, em vez ele deveria dizer assim, né? Aplica-se a lei do local da celebração do casamento em relação aos impedimentos, dirimentos e formalidades da celebração. Mas ele diz, aplica-se a lei brasileira, se, no caso, impedimento, dirimentos e formalidades. Alguns autores, pessoal, chamam essa norma, tá, de uma norma unilateral, porque ela só vai dizer quando se aplica a lei brasileira. E já essa norma aqui do artigo 7º seria uma norma bilateral, porque ela indica ou a lei brasileira ou a lei de outro país. Mas mesmo no caso dessa norma aqui, do parágrafo 1º, a gente vai também tirar uma conclusão de eventualmente aplicar a lei de outro país. Por quê? Realizando-se o casamento no Brasil, como eu falei, será aplicada a lei brasileira. Mas realizando-se o casamento na Itália, será aplicada a lei italiana. E assim sucessivamente. Aí depois a gente, continuando, outra norma que a gente tem com um elemento de conexão. Veja, o regime de bens obedece à lei do país em que tiver os nubentes domicílio. E se este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal. Então, qual é o elemento de conexão nessa norma aqui? O que eu preciso saber para saber qual é a lei que está regendo o regime de bens? O domicílio, não é? Onde foi realizado? Não? O domicílio? Isso, onde os nubentes têm domicílio. Uhum. Tranquilo? E se esse for diverso? Por que ele diz aqui se esse for diverso? Porque acontece que nem aquele programa 90 dias para casar, que um mora num lugar, outro mora no outro, e de repente eles resolvam se casar. A princesa Leopoldina já veio casada lá da Áustria, né? Com Dom Pedro I. Já veio casada. Então, eles tinham domicílios completamente diferentes. E o primeiro domicílio conjugal qual foi? O Brasil. Ela veio da Áustria para o Brasil. Então, qual era o regime de bens aplicável àquele casamento, se essa norma existisse? Na época não existia, né? Aí aplicava essas ordenações filipinas. Mas o regime de bens aplicável seria do primeiro domicílio conjugal. Então, o que vai determinar se nubentes aqui são os noivos, tá, gente? Noivos, assim, ou aqueles que vão se casar, tá? Então, o que vai determinar qual é a lei aplicável ao regime de bens? Legal ou convencional? Claro que eu sei que muitos de vocês não sequer teve direito de família, né? Então, o que seria o regime de bens legal? Mas acho que vocês já ouviram falar dessas expressões. Então, o regime de bens legal é aquele que, se as pessoas não escolherem como querem o seu regime de bens no casamento, a lei determina que seja de uma forma. No caso do Brasil, hoje, o regime de bens é o da comunhão parcial de bens. Coisa que vocês vão estudar lá adiante. Vejam, a gente não está estudando o que é comunhão parcial de bens. A gente só está estudando qual é a norma que vai regulamentar uma situação envolvendo um regime de bens de uma situação privada de caráter internacional, ou, melhor dizendo, com o chamado elemento de extraneidade, para já ir acostumando essas expressões. Então, vejam bem, se vocês forem ver aquele programa lá com outro olhar, agora. Não sei se vocês já viram esse programa. Então, uma mora na República Dominicana. Aí conheceu, normalmente envolve um americano, né? Nosso americano. Aí conheceu lá. Se eles forem morar nos Estados Unidos, vai ser lá naquele estado específico, que a gente sabe que nos Estados Unidos, dependendo do estado, tem uma legislação específica que vai regulamentar o regime de bens. Agora, eles resolvem ir morar num primeiro momento em outra localidade. Então, vai ser essa localidade. Mas é possível também para ganhar green card. É, né? Então, é possível também... Aliás, aqueles relacionamentos são tudo meio esquisitos, né, gente? Lá no 90 Dias para Casar. Mas é um programinha bom de ver, assim, para distrair. Mas lá no regime de bens também pode ser o convencional. O que é o convencional?
que as partes decidirem. Como as partes decidirem? Então, por exemplo, nós vamos decidir que a gente quer separar totalmente. Aí são aqueles, a gente vê muito em filme, né, gente? O pacto antinupcial, vai assinar aquilo e... Tinha até um filme agora das antigas, eu já tô até com vergonha de dizer os filmes, né, gente? Porque já faz com a Catherine Zeta-Jones e o... que ele faz? George Clooney. George, né? Clooney. E aí tinha sobre ele é de casamento e coisa, então tinha os pactos antinupciais. Então, esses pactos antinupciais, eles vão estar de acordo com aquela legislação. As partes podem convencionar de acordo com a legislação em que eles tiverem o primeiro domicílio conjugal. Essa legislação permite pactos nupciais nesse sentido? Permite. Então, ok. Vai estar de acordo com aquela legislação. Então, vejam, pessoal, voltando aqui, tá? Aqui na nossa, eu não tenho o artigo 7º, parágrafo 4º, mas ele está aqui inserido, qual é o elemento de conexão? Alex loci domicílio. Continuando, ok, eu quero ver no artigo 8º, tá? No artigo 8º, para qualificar os bens e reger e regular as relações a eles concernentes, aplica-se a lei do país em que estiverem situados. Opa! As questões atinentes a bens, então, aquilo que for referente a bens imóveis, já que no parágrafo 1º trata dos bens móveis que acompanham o viajante. Então, vai seguir o domicílio do proprietário. Então, para qualificar os bens imóveis, vamos supor que ele compre um bem imóvel, alguém compre um bem imóvel em outro país, sei lá, que é um apartamento em Miami, para passar as férias. Então, vocês vão imaginar que só porque essa pessoa é brasileira vai se aplicar a lei brasileira, esse apartamento? Não. O apartamento está em Miami, então as questões atinentes a esse imóvel aplica-se a lei de Miami para regulamentar essa situação. Então, aqui, eu tenho como elemento de conexão a lei de Miami. Opa, continuando. Artigo 9º. Para qualificar e reger as obrigações, aplica-se a lei do país em que constituírem. Qual é o elemento de conexão aqui, pessoal? O elemento de conexão é o local de constituição da obrigação. Então, veja, se a obrigação se constituiu no Brasil, é a lei brasileira que vai se aplicar. Se a obrigação se constituiu no Uruguai, é a lei uruguaia que vai ser aplicada. Se a obrigação se constituiu na Argentina, é a lei argentina que vai ser aplicada. Tá? Então, vai depender, tudo bem, Gustavo? Vai depender do local em que constituiu a obrigação. Certo? Então, só que nesse direito das obrigações aqui, vai entrar, como eu falei, todo o direito das obrigações, inclusive contratos. Então, todos os contratos internacionais, nós temos como legislação aplicável, segundo a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei do país em que esse contrato se constituiu. Bom, muito bem. Como é que eu interpreto o que é constituído? Quando que se constitui um contrato? O contrato se constitui no momento em que ele é celebrado, tratado, firmado. Então, vejam, se eu celebrei um contrato na Itália, aplica-se a lei italiana. Se eu celebrei um contrato no Brasil, aplica-se a lei brasileira. Aí, no parágrafo 1º, nós temos um dispositivo relativamente a requisitos extrínsecos do ato. Aí, aplica-se a lei brasileira. Quando a obrigação for executada no Brasil. Então, por exemplo, o contrato foi ser cumprido no Brasil, tem que pagar direitos alfandegários, desembaraço da mercadoria, etc. Todas
questões atinentes a requisitos extrínsecos, a gente pode dizer que se aplica à lei brasileira. Mas o elemento de conexão para os contratos internacionais é a lei do país em que ele foi constituído, ou seja, a lei do país em que ele foi celebrado. Então, essa é aqui que está bem claro, lex loci contratos, ou lex loci celebrações, aplicando, portanto, o artigo 9º da lei de introdução. Depois a gente pode verificar uma outra situação aqui no parágrafo 1º, destinando-se... no parágrafo 2º, desculpa. A obrigação... Oi. É o Thiago aqui, tudo bom? Por exemplo, se eu comprasse um carro no Brasil e levasse lá para o Uruguai, tá? Uhum. Aí não qualifica os bens, daí não segue o artigo 8º, segue o artigo 8º, parágrafo 1º daí. Exatamente. O documento, por exemplo, de propriedade vai seguir a lei brasileira, né? Tanto é que eles não vão exigir o documento emitido pelo Detran, eles vão exigir o documento brasileiro de propriedade do veículo. Uhum. Mas se tu usar o carro lá, as questões atinentes à própria importação do veículo, se tu está importando uma coisa, tu foi para lá, usou o veículo lá, né? Outra, se tu quiser importar a mercadoria, aí tu tem que seguir a legislação tributária, que é a legislação local. Tanto que no Entendi. Uruguai eles exigem aquela carta verde também para qualquer ingresso de veículo, né? Uhum. Então, por quê? Porque eles vão regulamentar como é que eu quero dizer, a movimentação desse carro no território uruguaio. Eles podem exigir documentos específicos para que esse carro possa rodar no Uruguai. Mas a propriedade dele, ela vai ser de acordo com a lei brasileira. Tá, entendi. Obrigado. Quem mais queria me perguntar? Eu já vi a Zaira aqui. Mas alguém queria me perguntar? Os contratos firmados na internet, né, Zaira? Eu não tinha ainda chegado nesse ponto. Não, mas se a gente vai ver, a gente pode seguir, prof, não tem problema. Não, mas está ótimo. Eu adoro que vocês façam as perguntas mais, assim, intrigantes, porque realmente, quem que faz contrato internacional se não pela internet hoje? Vai comprar... A minha filha agora queria aquelas coisas que estão na moda, tal de feed toy, sei lá eu. Essa porcaria que aperta assim, gente. Vocês já ouviram falar? Ah, mãe, olha aqui, isso aqui vem da China. Então, nós vamos fazer um contrato internacional, nós vamos comprar a mercadoria lá de uma empresa chinesa. É possível? Eu disse para ela, olha, o problema que tu vai ter é em relação ao desembaraço dessa mercadoria, porque tem as questões atinentes lá, o pagamento de tributo, será que está pagando tributo, não está pagando tributo? Né? Então, veja, e a Zaira me pergunta qual é a norma que está regulamentando esse contrato pela internet. E aí nós temos, veja que, de quando é essa nossa lei, vamos olhar aqui juntas, só para a gente não esquecer. Nossa, 1942. Sem previsão. Será que tinha internet nessa época? Não tinha internet nessa época. Então, ela não faz previsão a respeito de internet. Mas ela faz previsão aqui, justamente que eu ia chegar nesse ponto, no parágrafo 2º do artigo 9º. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Então, ela faz a previsão a respeito de um contrato à distância. O que é um contrato à distância? É quando nós temos, para quem ainda não teve direito contratual, quando a gente tem a figura do proponente e do aceitante, também chamado de oblato. Só para cair na prova da OAB a gente esquecer, né, gente? Mas está lá o proponente e o aceitante. O proponente faz a proposta e o aceitante aceita a proposta. E aí temos o contrato. Então, eu posso enviar, claro, quando a lei imaginou-se, ela imaginou enviar uma carta, né, Zaira? Então, a pessoa envia uma carta fazendo a proposta e o outro aceita a carta. Então, aplica-se a lei do proponente.
Aí a gente poderia evoluir um pouquinho mais para o século, talvez o século XX, não ainda o século XXI, 2020, né, década de 2020, mas o início do século XXI, o e-mail. O proponente manda um e-mail e o outro aceita o e-mail. Aplica-se a lei do proponente. Mas e a internet? Em que eu abro o site e aceito. Será que aplica-se a lei do fornecedor dentro dessa lógica? É ele que é o proponente? Ou sou eu a proponente quando eu preencho lá e coloco as compras no carrinho? Então, vejam, pessoal, que é uma discussão super bacana e eu, inclusive, previ ela para a gente fazer na aula de hoje. Que está aqui. Do consumidor. Por quê? Porque quando a gente tem uma situação dessas que eu falei, eu já não tenho mais a figura de dois contratantes, senão eu tenho dois contratantes, um deles consumidor. E aí muda um pouco, vocês não acham que muda? Porque um tem vulnerabilidade. Ele é vulnerável, ele é mais fraco na relação. Vulnerabilidade é o termo técnico dirigido a caracterizar o consumidor. Então, ele é vulnerável na relação. Aí muda. A gente poderia tender, né, pessoal, a dizer o quê? Qual é a lei mais favorável ao consumidor? Ou será que, e agora tem uma discussão super interessante, agora não, já faz 10 anos, tá? Eu me lembro de estar lecionando essa disciplina lá no Rio e eu trouxe um caso de internet. Então, era 2011, desculpa. E vocês, não sei se vocês já ouviram falar em ubiquidade. Então, é um termo em português. Significa estar nos lugares, né, gente? Então, vejam só que interessante. A nossa aula hoje, ela é passada pelo Zoom, ao vivo. E onde é que é essa aula? Em Porto Alegre, na IMED. E se eu estivesse no exterior, transmitindo a aula para vocês, onde é que essa aula estaria sendo realizada? Está realizada na casa de cada um de vocês que está assistindo essa aula. Por exemplo, vamos supor, tá, gente? Imaginando, eu sei que, acredito eu que estamos todos em Porto Alegre, mas, sei lá, viajando um pouquinho mais, e isso seria possível hoje. Eu fui para o Uruguai e um colega, acho que já aconteceu aqui, até o Gustavo está aqui, né, Gustavo? Já assistiu aula no Peru? Sim, professora, eu fiz a prova da sua cadeira do ano passado, semestre passado, eu estava no trem indo de Machu Picchu para Cusco. E a gente estava todos, né, no mesmo local. Exato. Então, essa situação hoje da internet, gente, mudou muito a forma das pessoas se relacionarem. Onde está esse contrato? Onde está esse contrato internacional? Ele é realizado no Brasil ou ele é realizado onde está hospedado, sei lá, o site? Ou já que o cara faz a oferta no Brasil, então, e eu acesso no Brasil, vocês também já devem ter ouvido falar, por exemplo, que alguns sites eles não estão permitindo que brasileiro acesse. Por exemplo, um site de aposta. Mas ele não pode, ou porque aposta não é possível no Brasil e coisas do gênero. Quem queria falar? Que eu cortei. Não, eu só tenho uma dúvida. Quando a gente fala nessas questões de relação de consumo, normalmente prevalece sempre, digamos, o consumidor é o lado mais fraco, né? Vai prevalecer a lei da onde a empresa fornece o produto, ela tem que se adequar àquele país, né? Mas eu digo assim, que nem no caso, quando a gente não tem nada que traga, digamos assim, um risco, digamos, eu estou utilizando o Zoom aqui, uma plataforma que eu não pago, né? Não é uma empresa brasileira, e sei lá, a professora daqui a pouco, sei lá, está lá no Chile dando aula para nós aqui. Quando não traz o risco, essa é a minha dúvida, por algum motivo, eu não consigo imaginar, digamos assim, um prejuízo utilizando o Zoom. Mas digamos que ele te cause um prejuízo, ou o sistema caia fora na hora de uma prova e o Zoom não funcione mais. E tu não consiga fazer essa prova, tu pega exame.
né? Por causa do sistema, né? Manutenção. Aí se aplica o quê? A gente vai pegar o contrato da onde vem o Zoom lá ou vai se aplicar a lei brasileira? E é uma plataforma gratuita, eu não pago, né? Eu uso gratuito. Né? Tá, mas tu acha que existe almoço grátis? Não, exatamente, claro que não, né? Mas é isso. Então eu falo assim, ó, o fato de ser gratuito não significa que não haja remuneração. Por que que o Zoom fornece? Ele não está sendo bonzinho, né, gente? Ele não fornece para facilitar a vida de todos nós. É a mesma coisa o Gmail, dá o e-mail, mas existe. Por que que eles ganham? Eles estão ganhando dinheiro com isso. Então, existe uma remuneração indireta. Pode não ser que a gente esteja pagando diretamente o serviço dessa transmissão, mas existe uma remuneração, então, que está caracterizada a relação de consumo. No caso concreto, o fato de ser gratuito não retira a relação de consumo. Agora, essa tua pergunta, ela é importantíssima. Então, ele está, e tu mesmo já respondeu, mas ele está oferecendo serviço do Brasil, então ele tem que se adequar às normas brasileiras. Por quê? Porque no caso do consumidor, é uma norma, eu já vou usar a expressão, mas é uma norma de ordem pública. A gente vai falar sobre o que é ordem pública, tá, gente? Mas é uma norma de ordem pública. E vocês sabem disso. Vocês sabem que, existe o Código de Defesa do Consumidor. Muitos de vocês já tiveram a disciplina, outros não tiveram, mas eu acredito que a totalidade de vocês já ouviu falar do Código de Defesa do Consumidor. Quer seja por reportagem, quer por experiência própria, enfim. Ou porque está lá na loja, no balcão para acessar. Então, o que é o Código de Defesa? O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações de consumo no Brasil. Obrigatoriamente, a gente não pode fazer um contrato, vocês poderiam, por exemplo, fazer um contrato lá na IMED e dizer, mas olha só, essa parte aqui a gente não quer aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Não. Uma vez caracterizada a relação de consumo, ele é uma norma que a gente usa esse termo juridiquês congente, né, gente? Obrigatória, de aplicação coercitiva, forçada, diferentemente do que algumas disposições do Código Civil que são dispositivas, a gente pode mudar na vontade dos contratantes, por exemplo, o lugar do pagamento. Então, normalmente os contratos prevêem lá normas de local de pagamento. Então, são normas do Código Civil, mas que são supletivas ou dispositivas e as partes podem optar se elas nada falarem sobre isso. E for um contrato internacional, eu preciso saber qual é a norma que está regulamentando esse contrato internacional para saber qual é a norma que determina o lugar do pagamento. Entenderam? Mas se tratar de uma relação de consumo, que a gente vai falar, nesse caso, é uma norma obrigatória. E aí a interpretação hoje, vejam, porque realmente nós vimos aqui que a nossa norma é de 1942. Ela não sabia nem de internet e nem de relação de consumo, pessoal. 42 não tem relação de consumo. Se coloca lá o nascimento do direito do consumidor na década de 60, num discurso do presidente Kennedy, não se imaginava relações de massa. Então, ela também não previu normas de direito do consumidor. E aí nós tivemos algumas tentativas de convenções internacionais para tentar regulamentar esse tema, pessoal. Vamos os países pensar uma norma de direito internacional privado comum para consumo internacional, principalmente quanto ao consumidor turista e as compras pela internet. Mas no âmbito da OEA se pensou, tá? E agora está se discutindo também na conferência da AIA. Mas isso não avançou. Por que também? Não há interesse dos países. Já te dou a palavra, só deixa eu terminar uma coisa. Esses contratos internacionais, abre lá o celular de vocês, olha lá um contrato, sei lá, agora, esses aplicativos. Tá em vários cheques que vocês têm que botar em alguns casos, e tá lá, um deles é que no Facebook, se eu não me engano. Porque agora o Facebook
Eu me lembro que eu já olhei. Mas acho que o Instagram é igual, se quiser instalar um Instagram. Tem que preencher lá, e está dizendo lá que se aplica a lei de se qualquer litígio que vocês tenham com o Facebook, vocês têm que apresentar esse litígio lá na Califórnia. E aplica-se a lei da Califórnia. Será? Vocês aplicam, vocês vão colocar que sim. Mas óbvio que está oferecendo, como diz o Adriano, está oferecendo serviço no Brasil. Tem o Código de Defesa do Consumidor. Existe uma parte vulnerável, o juiz vai tender a aplicar o Código de Defesa do Consumidor em favor dessas relações, embora esteja lá escrito no contrato que vocês assinaram. Mas como é direito do consumidor, né, mesmo é a mesma coisa aqui, né, gente? Se fosse uma relação interna envolvendo um contrato abusivo, o juiz ia afastar o contrato abusivo e dizer, não, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Então, ele vai fazer isso também para um contrato internacional. Quem queria falar? Era eu, prof. Eu me questiono nesse sentido, porque levando em consideração que a lei é de 1942, assim como tantas outras que nós temos que são antigas, ao longo do tempo foram havendo modificações e foram sendo incrementados ou artigos, ou um A, um B, um C, um D ali no artigo, ou até mesmo um inciso, uma linha, qualquer coisa do gênero, para que essas leis se tornassem um pouco mais abrangentes. E causa um pouco de estranheza que isso não tenha sido feito com a LINDB, né? Porque já que houve tantas modificações, parece que a única que ficou parada no tempo foi ela. Extremamente verdade isso que tu está dizendo. Aí, antes, veja ali na década de 80, nós tivemos um projeto de lei do Haroldo Valadão, que é um estudioso brasileiro. Ele fez várias sugestões de modificação da LINDB. Depois, o Jacó Dollinger apresentou também um projeto de lei para modificar a LINDB. Depois, já tem um outro projeto de lei também, junto com a professora Nádia de Araújo. Não vai. O que precisa para aprovar um projeto de lei no Brasil? O Congresso ter vontade política para que isso aconteça. Aí, o que acontece na prática, né? E também, Annelise, muitos juízes não conhecem a verdade, a LINDB, aplicam a lei brasileira, muitas vezes, a gente vai ver essa crítica, e para as questões mais importantes em relação a dinheiro, porque o que move o país é o dinheiro, não vão ser julgados no judiciário brasileiro. Eles vão para a arbitragem, que a gente vai ver que tem um sistema diferente. E aí, na arbitragem, eles não querem aplicar essa lei, porque essa lei é desatualizada. E aí, na arbitragem, a gente vai ver, eles vão decidir a lei do contrato, eles vão aplicar a lei, por exemplo, os árbitros internacionais, as convenções internacionais sobre o tema, as normas costumeiras daquele ramo específico. Vai ter arbitragem, por exemplo, para tratar de fornecimento, sei lá, tá, gente? Estou dando um exemplo, tá? De patentes, agora sim, patentes e propriedade intelectual. Isso é um ramo super específico do direito internacional. E você acha que ele quer que o juiz brasileiro julgue a causa? Não, ele quer que um árbitro. Então, veja... Mas isso não nos prejudica de alguma forma? De alguma forma pode prejudicar. Por isso que a gente já vai falar sobre isso. A gente está indo além, né, na aula de hoje. A gente já está criticando o que eu nem terminei de apresentar. Mas é exatamente isso que eu vou trazer na próxima aula. Essa é a grande crítica do direito internacional privado brasileiro. A Europa está muito à frente, gente. A Europa fez, por exemplo, o que ela fez? Eu já ia falar sobre isso também. Ela pensou o seguinte, esse negócio de cada um ter uma lei internacional privada pode dar confusão. Nós vamos ter todo mundo a mesma lei internacional privada. E aí ela regulamentou o caso. Que são as convenções de Roma, tá? E as convenções de Bruxelas. Depois eu vou falar sobre isso. Mas eu já adiantando. Então, essa é uma crítica muito importante. É uma lei desatualizada. E todas as tentativas de atualização foram arquivadas. O Brasil participou de uma convenção, que é no âmbito da OEA, para atualizar as questões atinentes a contratos. O Brasil não aderiu,
chamada Convenção do México, tá? Aderiu a Venezuela e o México. Quer dizer, não andou para frente. Então, isso são coisas... Existe uma convenção internacional adotada por 90 países, tá? Só recentemente o Brasil aderiu a essa convenção internacional sobre compra e venda de mercadorias que eu vou falar. Tá? Então, vejam que são coisas que precisava mais, que o Brasil desse mais importância. A gente fala lá em Direito Internacional Público da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que é uma convenção antiquíssima, gente, de 69, só em 2009 que o Brasil veio fazer parte dessa convenção. Vejam que um atraso enorme. Então, às vezes, existem assuntos talvez mais importantes lá no Congresso que estão, e esses assuntos aqui ficam realmente... Bom, o próprio Código Civil, né? Se a gente for pensar, eu estudei o Código Civil antigo ainda. Demorou 100 anos para atualizar o código, até a década de 90 que a gente foi ter uma norma de consumidor. Então, mas eu vou fazer essa crítica também no momento oportuno, porque eu quero trazer outros elementos junto a essa crítica. Mas muito válidas as colocações de vocês, gente. Então, esse problema da internet é um problema que a norma de 1942 não vai tratar. E aí tem essa questão hoje que se fala muito da internet, para continuar o assunto da Zara, onde esse contrato está sendo feito, quando ele é feito pela internet. Não, prof, quer ver uma coisa? Eu tenho um exemplo. Eu comprei uma ferramenta pelo um site desses da China, mas já sabendo, eles me falaram que a ferramenta seria tributada e coisa e tal, tudo tranquilo, veio pelos correios, tudo certinho, né? Só que a ferramenta que eu comprei me entregaram uma coisa totalmente diferente, nada a ver com a ferramenta, né? E de plástico ainda por cima. E aí, assim, eu mandei e-mail, ninguém me respondeu, mas daí eu te pergunto, né? Essa questão da internet é muito vulnerável, né? Mesmo que a gente saiba que existe a legislação para dar o respaldo jurídico, mas tu não tem como. Como é que tu vai falar com aquele... E aí tu vai buscar naquele site da empresa, nem existe mais, ou é um e-mail nada a ver que tu não consegue mandar. Então, assim, é dinheiro perdido, entendeu? Tem coisas que não tem o que fazer, né? E aí, o problema também que a gente vai ver a diferença é que onde tu vai litigar contra essa empresa? Que aqui a gente está vendo qual é a lei aplicável, esse contrato internacional. Que aí a gente poderia dizer, tá, aplica-se a lei brasileira, tudo bem. O juiz da causa, o juiz brasileiro, porque é o juiz do consumidor, ok. Mas e qual é a efetividade disso? Onde que essa empresa está situada? Como é que tu vai chamar essa empresa no processo se ela não tem aqui sede? Não, nesse caso nunca mais, né? Não tem o que fazer. Aí tu vai chamar como? Como é que tu vai executar esse... Aí tá, muito bem, o juiz te dá ganho de causa. Manda restituir o valor de que tu pagou, mais, sei lá, que te dê aí, agora eles não dão nada de danos morais, quase, né? Mas que te dê aí R$2.000 de danos morais. Como é que tu vai executar isso? Como é que o Brasil vai... O Brasil, no sentido da justiça brasileira, determinar o pagamento lá disso na China. Aí vocês vão dizer, professora, pode homologar a sentença estrangeira lá. Pode. E o custo disso? Quanto vai ser? Não, exatamente. Tem coisas que não tem, né? A legislação não alcança, né? Infelizmente é isso. Então, são problemas de efetividade muito grandes quando a gente tem um caso de direito internacional. Isso tudo envolvendo um contrato, que é o mais simples do consumidor, tudo, mas também no direito de família, gente, isso aparece. As questões de alimentos, de guarda. Então, tudo isso a gente vai falar bastante sobre esse ponto. Tá? Primeiro, a gente está estudando o método em geral, que é a regra geral. Depois, quando a gente estudar contratos, aí eu dividi a parte especial em duas etapas. A gente vai fazer uma parte dos contratos comercial, e aí eu vou falar um pouquinho das convenções específicas, que o Brasil é parte, e outro ponto, outra parte dessa área especial, a gente vai falar do direito de família. Aí eu quero, assim, detalhar com vocês, e se acontece um divórcio, qual é a norma aplicável, casamento, guarda, alimentos, assuntos bem legais, barriga de aluguel internacional.
Então, tudo isso. Mas, para isso, a gente tem que entender bem esse método conflitual aqui que a gente está estudando. E aí eu falei barriga de aluguel, né? Que é um dos temas, pessoal, mais árduos hoje do direito internacional privado, que eu ia falar lá adiante. Mas vai ser um ponto interessante para eu introduzir o que eu quero dizer. Barriga de aluguel é direito de família ou é contrato? Aí é que tá, né? Me parece quase que Parece um um contrato contrato. e direito de família, né? Primeiro Os ele é um dois juntos. contrato, depois ele vira É. direito de Híbrido. família. Híbrido, Ah, prof. É híbrido, exatamente, é isso aí. É, exato. Tá. Eu acho que dentro da norma do Brasil é direito de Isso aí. família, que não existe Exatamente. contrato. E no âmbito do direito internacional é contrato. É contrato, exatamente. É o que eu estava pensando, Gustavo. Então, vejam como é importante, pessoal, eu saber qualificar esse caso. E a qualificação aqui, ela é isso, ela é eu saber do que eu estou falando. Eu estou falando de família, eu estou falando de contrato. Porque a gente viu, se eu estiver falando de família, aí aplica-se a lei do domicílio. Se eu estiver falando de contrato, aplica-se a lei do local em que o contrato foi realizado. Noivado. Vocês já ouviram falar em noivado, né, gente? Então, a pessoa faz um noivado e vamos supor, gente, que é chamado esponsais, né? Mas vamos supor que haja um rompimento desse noivado. Mas há também um dinheiro investido nesse noivado. E alguém quer uma indenização em razão do rompimento do noivado. Isso é direito de família ou é contrato? Contrato. Difícil, né? Porque se for direito de família, é a lei do domicílio. Se foi contrato, é a lei do local em que o noivado foi feito. E como o noivado foi feito, uma festa de noivado, porque não existe, ou foi assinado um contrato de noivado? Ou é do O colega rompimento falou ali, né, na da lógica, relação? que nem o colega falou na lógica do contrato, acho que estaria mais correta a questão do noivado, porque, digamos, tu causa um dano, né, e às vezes, por vezes, né, ali se gastou dinheiro, enfim, para fazer a festa, e eu acho que sim, daí, nesse caso, contrato, né. Isso é uma das questões em direito brasileiro, nem estou falando em direito internacional. O direito internacional é mais complicado porque vai envolver saber se a norma brasileira que vai aplicar ou a norma estrangeira. Mas no direito brasileiro, quando vai aplicar a legislação brasileira, o juiz já tem dificuldade de saber se existe uma responsabilidade pelo fim do noivado ou não. Aí, Tu cria expectativa, direito, né, e aí... No direito de família, ele conta, né? Os esponsais conta, né? Os direitos dos esponsais no direito de família, né? Direitos e obrigações. isso, mas aí e se a pessoa rompe esse direito, essa expectativa, isso gera indenização? Se a pessoa investiu no casamento, sei lá, bordou umas toalhas lá, isso gera indenização? Quero as toalhas de volta. Então, isso, veja que já é uma questão difícil no Brasil. Agora, imagine ainda ver qual é a norma aplicável. O documento está com a mãe do apartamento. Hum? Ela vai mandar, mas não vai roubar o apartamento, Xixa, calma. Tá indo, tô em aula aqui. Eu vou zerar aqui, tá, Adriano? E aí, pessoal, tem essa questão que no direito internacional privado vai ser importante, que é saber se a questão é de direito de família, se é de direito obrigacional, se o testamento, por exemplo, é regido por direito das sucessões ou o local do ato como um contrato, testamento como um negócio jurídico, que a gente viu lá na teoria do negócio jurídico. Então, tudo isso vai dizer qual é a lei aplicável. Tudo porque o direito internacional privado, ele foi muito importante para solucionar casos envolvendo pessoas com bastante condição econômica e que se movimentavam ao longo da sua vida. Então, é um direito internacional que tem a sua gênese ligada lá, como eu falei, a casamento entre famílias reais,
entre pessoas que tinham bastante dinheiro. E é claro que hoje o direito internacional se popularizou no sentido de que as pessoas se casam, se conhecem pela internet, mais fácil, mas antigamente havia muito esses casamentos arranjados e com pessoas de outras localidades, inclusive. E uma das questões interessantes é saber se, essa questão aqui, se eu for para o lado do direito das obrigações, eu vou ter uma lei melhor para o meu cliente. Se eu for do lado do direito de família, ela não vai ser tão interessante. Por exemplo, o casamento homoafetivo. Hoje tá regulamentado lá no SNJ, né, gente? Que é forma de constituição de família. Mas, há um tempo atrás, acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, se dizia que não era família, era obrigação. A própria união estável, a ideia do companheiro, é uma coisa recente, gente. Regulamentado na década de 90 no Brasil. Até então, não tinha essa equiparação da união estável com casamento. A pessoa lá tinha uma relação, como é que se dizia? Se amanciou, né? Como é que era, pessoal? Tá lá, ó. Professor, só queria contribuir, porque o que acontece, por mais que muitas vezes o Brasil regulamente e avance, eu acho que é um avanço, todas essas questões de tratamento de família, a união homoafetiva, ou mesmo o contrato de união estável, em muitos países não é aceito. Então, muitas vezes as pessoas sofrem problemas no sentido de, talvez, validar, né, essas certidões em outros países, porque outros países não encaram da mesma maneira, né? Estás coberto de razão. Nem na Europa. Nos Estados Unidos, na Europa, não é a mesma coisa. Se eles quisessem ter casamento, eles teriam casado. Então, eles não têm o mesmo status na sociedade do que o casamento. A união estável no Brasil tem, como tu diz, né, Gustavo? E no Brasil tem há pouco também, porque até um tempo atrás, na década de 80, se indenizava a esposa pelos serviços prestados. Se ela era indenizada pelos serviços prestados, não era um casamento, era uma relação obrigacional. Não casamento, né, gente? Não era uma união estável no sentido familiar, mas era uma relação obrigacional. E aí o judiciário teve que dizer, nós vamos julgar esses casos aí que eles estão buscando indenização da esposa pelo direito de família ou pelo direito das obrigações? Porque existia lá uma vara para o direito das obrigações e outra vara para o direito de família. E aí isso tudo ia para a vara de direito das obrigações. Até que alguém disse assim, não, pera um pouquinho. Essas uniões estáveis são, ou chamava na época de concubinato, são também equiparadas. Não dava os mesmos direitos, tá, gente? Tinha algumas coisas diferentes, mas tem direitos, tá bem? São família também. Até porque no Brasil a maioria das pessoas não tem dinheiro para casar, né? Tem que pagar casamento. Às vezes se consegue lá algumas questões, algumas isenções. Não era fácil assim casar. Então, importante nesse sentido. E o que o Gustavo falou até hoje, isso tem relevância. A certidão de união estável não é reconhecida nos demais países com os mesmos direitos que é reconhecida no Brasil, não é? É fato. Não é reconhecida. Então, eu quero trazer aqui para vocês alguns casos, eu gosto desses casos aqui, gente, são casos clássicos, claro, mas eu estou problematizando, vejam que eu estou mais trazendo problemas e o direito internacional privado é muito disso, tá? Para mostrar para vocês como que os advogados atuaram no caso concreto, tá? E esses casos eu trouxe do livro do Floresbal Del Uomo, tá? Vejam só que interessante. Esse aqui era a sucessão do maltês, tá? Então, claro, era uma pessoa de nacionalidade maltês, tá? E a minha internet ficou instável. Ouviram? Então, vejam só. O casamento ocorreu na Ilha de Malta, sem combinarem o regime de bens. E aí o casal emigrou para Argélia,
que então era colônia da França, aplicava-se a lei francesa, e o marido faleceu em 1889, sem descendentes, mas deixando muitos bens imóveis e outros herdeiros. Tá? A viúva era maltesa. Ela nada herdaria pela lei francesa. Nada herdaria. Mas seria contemplada com a 4ª parte dos bens se fosse aplicada a legislação de Malta. Aí esse advogado muito famoso defendeu, tá lá na Argélia, porque eles estavam morando na Argélia, que a solução se encontrava no direito de família. E deveria ser buscado, no caso de casamento estrangeiro, a lei do primeiro domicílio conjugal, aquilo que a gente acabou de ver, e, portanto, a lei maltesa. Já se o tribunal colocasse no direito sucessório, a legislação seria francesa, pois a sucessão de bens imóveis era regulada pela situação dos mesmos, e estes se encontravam na Argélia. Então, veja, ou é direito de família ou direito sucessório. Se uma parte defende que é direito sucessório, a esposa não receberia os bens. Se defende que é direito de família, ela poderia receber os bens. Então, por isso que o advogado aqui foi importante e a viúva recebeu os bens. Outro caso super famoso no mundo, que era um testamento hológrafo do holandês, tá? Um tipo de testamento, tá? Que era admitido aqui, ó. Então, ele fez lá um testamento, tá? Ele era nacional dos Países Baixos, holandês, e faleceu na França, onde ele viveu a sua maior parte do tempo, e fez um testamento, tá? Que era permitido na França, mas proibido segundo o ordenamento jurídico dele da Holanda. A validade do testamento dependia de entender esse testamento como parte do estatuto pessoal, ou seja, de questões pessoais dele, a capacidade, etc., direitos pessoais, ou a respeito da forma dos atos jurídicos. Lembra que eu falei, a gente já falou várias vezes que o testamento é um negócio jurídico. Então, nesse caso, considerando que na França se aplica a lei da nacionalidade para saber essas questões pessoais, ele não teria capacidade para assinar esse testamento. Mas, se for considerado que o documento tem validade onde ele foi constituído, e o testamento, então, é um direito obrigacional, aplica-se a lei francesa e, portanto, o caso tem validade. E aí, sim, foi dada a solução. E, por fim, gente, o casamento do grego ortodoxo, que foi realizado civilmente na França com mulher francesa, sem a cerimônia religiosa obrigatória pela legislação grega, tá? Que só foi revogada em 1982. Ou seja, para a Grécia, esse casamento não era válido. Agora, o casamento foi realizado onde? Na França. Então, se a gente considerar que a validade do casamento é a lei do local em que ele foi celebrado, o casamento é válido. Se considerar que a questão religiosa acompanha a pessoa, o casamento seria inválido. A gente já viu ali que o casamento, ele submete à lei da celebração. Então, o que eu estou trazendo esses casos para mostrar o que para vocês? Como é importante a gente saber como qualificar, como caracterizar esse caso. Opa, eu vou caracterizar esse caso como um contrato, eu vou caracterizar esse caso como um direito sucessório, o testamento como um negócio jurídico, direito obrigacional. Então, tudo isso vai depender da solução do caso concreto. Achei esses casos bem curiosos, por isso que eu trouxe para dividir com vocês. Hein, professora, eu queria só, a fim de contribuição, por exemplo, o Estado de Israel, por exemplo, ele não faz casamento civil, somente religioso, né? Então, quem não for da religião judaica ou por algum motivo não for aprovado pelo rabino, ele não pode celebrar o casamento. Tô vendo. Mas lá, né? Sim, mas eu digo as pessoas de lá, por exemplo,
enfim, que moram, por exemplo, brasileiros que moram lá não podem celebrar o casamento lá, né? Mas aí eles têm uma saída, sabe qual, Gustavo? Qual, professor? Eles podem casar no consulado brasileiro, Ah, ótimo. desde que ambos sejam brasileiros. Que é uma saída que a Sim. gente vai ver. Tá? Uma forma, de repente, de escapar dessa legislação local. Mas se eles estão morando lá, vamos supor que seja um brasileiro e, sei lá, uma pessoa de outra nacionalidade, eles vão ter que submeter a regra local para o casamento, né? Ah, mas a gente não quer, a gente acha que não está certo ser assim. Bom, então o casamento deles não vai ser válido. Certo? Bom, então, para resolver, pessoal, um caso de direito internacional privado, a gente precisa qualificar esse caso bem, ou seja, opa, eu vou ver que isso aqui é direito de família, isso aqui é direito das obrigações, isso aqui é forma do ato, enfim. Para isso, muitas vezes, o mesmo caso, eu possa ter que aplicar mais de uma lei, o que a gente dá o nome de despedaçamento, ou seja, desfazer, fracionar, ou se usa muito a expressão em francês dépeçage, tá? Mas essa expressão só estou trazendo para vocês porque é possível, como eu disse, esse direito internacional, ele é recheado de expressões e ele foi desenvolvido, tá, muito pelo direito francês. Então, por isso esse termo dépeçage, que é o fracionamento. Então, vamos supor que eu tenha, pessoal, como eu disse, um contrato internacional de um indivíduo com outro indivíduo que está morando em outra localidade, o contrato foi realizado num terceiro país, eu quero saber a capacidade, quero saber a validade do contrato. Então, eu posso ter a aplicação de uma lei para capacidade e de outra lei para a validade do contrato. Então, eu vou fazer esse fracionamento para saber e poder aplicar mais de uma lei para a solução total do caso. E, às vezes, eu preciso resolver uma questão prévia e depois saber também a norma aplicável. Ou seja, eu vou ter uma questão primeiro e ver qual é a lei aplicável a essa questão e depois resolver o fato. Por exemplo, vamos supor que eu esteja tratando de um casamento homoafetivo realizado na Holanda e houve o falecimento desse indivíduo no Brasil. Primeiro eu tenho que saber se esse casamento é válido e depois eu tenho que aplicar os direitos sucessórios. Conforme a norma brasileira, o casamento vai ser válido conforme a legislação holandesa. Então, isso vai ser uma questão prévia, porque primeiro eu vou ver um caso, depois eu vou ver outro. Dúvida, gente? Até aqui? Tudo certo. Tudo certo? Tudo bem. Tudo bem. certo, prof. Bem, prof. Tá. Então, eu vou botar aqui no chat a chamada e vocês podem colocar... Opa, eu botei direto para o Gustavo sem querer, tá? Espera um pouquinho, gente. Todos. Então, eu vou botar aqui, pessoal. Aí vocês coloquem o nomezinho de vocês todos ali na chamada. E, então, nós encerramos para ter um intervalozinho para a gente se recuperar para a próxima aula. Né? Eu tenho aula na sequência, acredito que muitos de vocês também. Então, coloquem o nome ali na chamada. Tá? Tá certo, então, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, até mais. Tânia. Boa noite, pessoal. Tchau, prof. Boa noite. Boa noite, Yuri. Boa noite. Prof. Álvaro. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Franciele. Boa noite, Guacira. Boa noite, prof. Prof, na aula passada eu estava falando contigo e acabou a bateria do meu note. Desculpa. Isso. E aí, logo em seguida, eu já tive outra aula para entrar. Aí eu estava falando contigo, pegando o carregador, acabou que eu não consegui fazer nenhum dos dois. Eu sei como é, sei bem como. Ai, meu Deus. Então tá, outra hora com mais calma a gente conversa. Tá.
Tá bem, eu tô Tá, também presencial na IMED nas quartas-feiras Tá. à noite. Não sei se tu tem aula Tá. quarta-noite, não. Quarta-noite Não. tenho prática processual penal, vou ter em algum momento. Então, pronto, aí eu tô sempre lá, nas quartas de Maravilha. Uhum. Tchau, prof. posição. Tchau, boa noite. Quem mais não escreveu o nome ali no chat, hein, pessoal? Hum? Boa noite. Ó, boa noite, Gabriel. Boa noite, Thaís. Falta a Alessandra e a Valentina, acredita, na Elise já. Tá vendo? Pessoal, aí o Rodrigo já botou, né, Rodrigo? Vou encerrar, tá, pessoal?